Olá, eu sou o professor Álvaro Queiroz e cá estou para mais um comentário a respeito da nossa história. Em setembro, Alagoas e o povo alagoano comemoramos e celebramos a data magna do Estado das Alagoas, que é o dia 16 de setembro. É um feriado estadual, o feriado de 16 de setembro. E por que é feriado? Justamente porque esta é a data magna do Estado das Alagoas, a data magna do povo alagoano. É o dia em que nós comemoramos e celebramos o fato histórico da nossa emancipação política. Isso mesmo, 16 de setembro de 1817. Esta é a data, 16 de setembro de 1817. É o dia da emancipação política das Alagoas. O que é emancipação política? Significa a nossa autonomia político-administrativa. Quando Alagoas separa-se da capitania de Pernambuco e passa a se tornar uma capitania politicamente autônoma, autonomia política, autonomia administrativa, com um governo próprio. É isso que nós chamamos de emancipação política das Alagoas. Isso se deu no dia 16 de setembro de 1817, através de um decreto que foi assinado pelo então príncipe regente do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, que era Dom João, que haveria de ser depois coroado como Dom João VI. Na época, ele ainda não era o rei, ele era o príncipe regente. Ele foi coroado posteriormente em 1818, quando a rainha-mãe faleceu, Dona Maria I. Mas na oportunidade, em 1817, ainda não era o rei, era o príncipe regente Dom João. Foi ele que assinou o decreto de 16 de setembro de 1817, separando Alagoas de Pernambuco e transformando Alagoas numa capitania, numa unidade político-administrativa autônoma, independente, com um governo próprio. E por esse mesmo decreto, ele também nomeou o nosso primeiro governador, o primeiro governante da capitania das Alagoas. Os governantes das capitanias, naquela época, eram nomeados pelo rei de Portugal, eram nomeados pelo governo lusitano, porque nós estávamos integrados a Portugal, ao Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Então, nós pertencíamos ainda a Portugal, não éramos ainda um país independente. Em 1817, a independência do Brasil ocorreu pouco tempo depois, em 1822. Então, quem nomeava os governantes das capitanias era o rei de Portugal, que nessa época residia na cidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro havia se transformado desde 1808 na sede do governo de Portugal, porque o Estado português, toda a aparelhagem burocrática, os servidores públicos, os ministérios, secretários, ministros, etc., as Forças Armadas portuguesas haviam se transferido para o Brasil, a transferência da corte para o Brasil. E a sede da corte passou a ser a cidade do Rio de Janeiro. Assim sendo, quando Dom João assina o decreto da emancipação política das Alagoas em 1817, no dia 16 de setembro,
ele estava na cidade do Rio de Janeiro, tá certo? Alagoas pertenceu, esse território todo, né, das Alagoas, estava integrado, pertencia à capitania de Pernambuco, desde as origens da colonização do Brasil por Portugal. Quando Portugal tomou a iniciativa de iniciar a colonização, isto é, o povoamento do território brasileiro, o rei da época, o rei de Portugal, que também se chamava João, era Dom João III, não era esse João, né? Esse era o João VI. No início da colonização era Dom João III, rei de Portugal. O rei dividiu o Brasil em faixas de terra, denominadas de capitanias. Capitanias hereditárias, porque eram terras que deveriam passar de pai para filho, né? Capitanias hereditárias. Então, nessa divisão, o território alagoano, que é hoje o estado de Alagoas, né? Esse território todo estava integrado à então capitania de Pernambuco, que fora doada pelo rei a um fidalgo lusitano, a um aristocrata português, né, da nobreza de Portugal, chamado Duarte Coelho Pereira. Então, Duarte Coelho Pereira foi o pioneiro da nossa colonização aqui desta área, onde estão hoje Pernambuco e Alagoas. Ele foi o primeiro donatário da capitania de Pernambuco que iniciou a colonização, o povoamento de todas essas terras onde hoje estão Pernambuco e Alagoas. É o pioneiro, ao lado de sua esposa, sua digníssima consorte, a dona Brits de Albuquerque. Então, Duarte Coelho Pereira e dona Brits de Albuquerque, o casal que inicia o início, né, o começo do povoamento, da colonização desse território. Assim sendo, é o início da colonização também do povoamento do nosso território. Aqui no território, do que é hoje o território alagoano, surgiram pequenos núcleos de povoamento, já no final do século XVI. Os 4 primeiros núcleos que surgiram estrategicamente em regiões onde havia uma abundância econômica na produção açucareira ou região militarmente estratégica. Então, os núcleos surgiram na região do litoral norte e da Mata Atlântica ao norte, do que é hoje o território alagoano, um núcleo chamado de Porto do Calvo, depois Porto Calvo. Então, ali, aquela área do litoral e zona da mata. Não é? Quando a gente fala em Porto Calvo, nessa época, no século XVI e XVII, vocês pensem toda aquela área que compreende aqueles municípios todos ali. Não é? Porto Calvo, Porto de Pedras, Maragogi, Japaratinga, Matriz e Passo do Camaragibe, São Luís do Quitunde, tudo aquilo. Né? Porto Calvo era toda aquela área. E esses municípios foram surgindo e se emancipando posteriormente, tá certo? Então, era um núcleo imenso de povoamento, né? A Vila do Porto Calvo, né? no litoral norte e na zona da mata, né? Norte do que é hoje o território alagoano, que surge em torno da agromanufatura canavieira, produção de açúcar, que foi a grande riqueza do Brasil na época da colonização. Um segundo núcleo também surge por conta da produção do açúcar, da agromanufatura da cana,
na região mais central do nosso litoral, em torno das duas maiores bacias lagunares, as duas grandes lagunas ou lagoas do centro do litoral. A Lagoa do Norte, chamada Mundaú, e a Lagoa do Sul, chamada Manguaba. Então aí surgem núcleos de povoamento que se tornaram posteriormente vilas, que são Alagoas do Sul e Alagoas do Norte. Alagoas do Sul, inicialmente chamada de Santa Maria Madalena da Lagoa do Sul, que é hoje a cidade e município de Marechal Deodoro. E a Lagoa do Norte seria o povoado, depois vila, de Santa Luzia de Siracusa, da Lagoa do Norte, que é a Lagoa Mundaú. Então, a referência à Lagoa do Sul e à Lagoa do Norte são os acidentes geográficos dessas duas localidades. Uma às margens da Laguna de Manguaba, a Lagoa do Sul, e outra a Laguna de Mundaú, que é a Lagoa do Norte. Então, Marechal Deodoro, antiga Alagoas do Sul, ou Santa Maria Madalena, às margens da Lagoa Manguaba, a Lagoa do Sul, e Santa Luzia do Norte, às margens da Lagoa do Norte, que é a Lagoa Mundaú. Então, esses núcleos surgem também a partir da produção do açúcar. E um outro núcleo, um terceiro, ao sul, às margens do Velho Chico, o Rio de São Francisco, o Rio da Integração Nacional, né? Estrategicamente ao sul, para guarnecer o limite, a fronteira sul da capitania de Duarte Coelho. Esse núcleo é Penedo, o atual município e cidade do Penedo, que nasceu a partir de uma fortaleza, um arraial fortificado, um forte erguido sobre um rochedo, uma rocha, daí o nome Penedo. O Forte do Rochedo, o Forte do Penedo, do Rio de São Francisco. Então, em derredor dessa fortaleza, surgiu uma povoação que evoluiu e depois se tornou a Vila do Penedo do Rio de São Francisco. A partir daí, minha gente, se inicia todo o povoamento do território alagoano, através do Rio de São Francisco, sertão adentro, a partir desse núcleo chamado Penedo. A região das Lagoas no centro, toda essa área. Marechal Deodoro, Santa Luzia do Norte, Maceió, Satuba, toda essa área. E a partir daí, também, mais para o interior, né? Atalaia, depois Palmeira dos Índios, e vai entrando também pelo sertão, agreste sertão. E no norte, como eu disse a vocês, né? Que foi o primeiro núcleo mais antigo, aí Porto Calvo, Matriz do Camaragibe, Passo do Camaragibe, São Luís do Quitumbe, Porto de Pedras, Maragogi, Japaratinga, né? Tudo aquilo ali. Então, o território foi sendo aos poucos povoado. Esse território foi evoluindo, se tornou o chamado filé da capitania de Pernambuco, né? A região mais próspera, a região mais fértil, onde se concentrava a maior produção açucareira da capitania de Pernambuco. Era o Cone Sul, que é hoje o estado das Alagoas. Então, aqui se concentrava o maior número, a maior quantidade de engenhos de fabricar açúcar. E aí prosperou muito, né? Tanto que foi criada a comarca das Alagoas. O nosso território todo se tornou comarca da capitania de Pernambuco, território administrado por um ouvidor. Ouvidor era um juiz de direito naquela época, era chamado de ouvidor. Então, os ouvidores desse período colonial
são os atuais juízes de direito, né, administrando o território da comarca. Então, essa comarca foi evoluindo até que, no início do século XIX, em 1817, a população começou a reivindicar a autonomia administrativa da comarca. E atendendo aos anseios da população alagoana, do nosso povo, Dom João, príncipe regente do Reino Unido, assinou o decreto de 16 de setembro de 1817, separando o território de Alagoas de Pernambuco e elevando a comarca das Alagoas à condição de capitania independente de Pernambuco, né? Uma nova capitania do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, a capitania das Alagoas, que teve na pessoa do tenente-coronel português Sebastião Francisco de Melo e Póvoas, o seu primeiro governante, o seu primeiro governador, nomeado também por Dom João. Essa é a história, esse é o fato, que nós celebramos e comemoramos no dia 16 de setembro. Por essa razão, este feriado, esta data, 16 de setembro, é considerado o Dia das Alagoas, a data magna do Estado das Alagoas, 16 de setembro de 1817, a nossa emancipação política. Salve Alagoas, estrela radiosa, que refugie ao sorrir das manhãs. Salve o povo alagoano.